Ok, gravando. Vamos lá. Então, a ideia dessa aula de hoje, na verdade, é a gente fazer uma revisão, né? A gente vai criar um capítulo, vai criar uma aplicação do zero, né? Seguindo o capítulo 23. Então, esse exercício de revisão, a gente vai usar esse capítulo 23 aqui, né? Para iniciar uma nova aplicação. E aí, o que pede o capítulo 23? Uma mineradora deseja monitorar os níveis de alguns tanques. O equipamento ainda não está decidido, mas deve trazer informação de 4 níveis. O gerente do setor gostaria de visualizar os dados de forma amigável ao usuário, por isso pediu que fosse desenvolvido um supervisório com os seguintes requisitos: simular os valores dos 4 níveis do equipamento em falta, valores de 0 a 100, então ele vai simular o nível, né, de 0 a 100%. A tela principal deve ter a imagem de mineração. Sobre cada tanque, visualizar os níveis através de uma barra. Então a gente vai colocar uma barra, né, um retângulo, né, para representar o nível. Exibir o valor do nível na tela formatada com a sua unidade de engenharia igual a %, uma casa decimal e obedecendo a tabela de cores. Tá, então a gente vai criar uma tabela de cores no display, né? Tabela de cores no display, e aí para cada range aqui a gente vai ter uma cor diferente no fundo do display. Sinalizar na tela os alarmes de todos os níveis conforme a tabela seguinte. A gente vai criar um alarme analógico, né? Pelo que está mostrando aqui, pelo range que está mostrando, para exibir aqui embaixo, nessa tela de mineração, os alarmes de acordo com o nível. Na tela principal, deve ser possível identificar o usuário logado. Um usuário pertencente ao grupo manutenção não pode reconhecer alarme. Em uma segunda tela, deve ser possível visualizar os 4 níveis em um gráfico, onde é possível selecionar através do botão qual informação exibir simultaneamente. Tá, então a gente vai exibir aqui... botar 4 checkpoints, né, para poder ocultar ou exibir uma pena específica. Armazenar os dados de nível a cada 2 segundos em um banco de dados. Visualizar os dados armazenados no banco de dados de forma de tabela na mesma tela do gráfico. Um relatório com os dados de nível armazenados no banco de dados deve ser exportado no formato PDF. Ok, então vamos começar. Resolução. Simular os valores dos 4 níveis do equipamento em falta, valores de 0 a 100. Para simular os valores, crie tags do tipo demo com os limites máximo e mínimo conforme especificação. Então vamos lá. Vou abrir o estúdio, rodar como demo. Então eu vou criar um novo domínio. Ele não falou nada, né? Ele não explicou, mas como isso já foi visto anteriormente, ele não precisa explicar. Então eu vou criar um novo domínio. Avançar, vou chamar de mineração, vou salvar lá na pasta treinamento E3, na mesma pasta. Avançar, criar um novo domínio, já que eu estou criando tudo do zero, e vou dizer não para drive, vou dizer não para banco de dados, embora ele vai mandar historiar, né? Mas depois a gente faz essa configuração. Bom, a primeira coisa que ele pediu para a gente fazer foi na pasta dados, criar 4 tags nível 1 a nível 4, variando de 0 a 100. Tá, ele não disse se é senoide, se é aleatório. Como ele não está falando nada, eu vou criar do tipo aleatório. Então eu vou criar um tag demo, nível 1, quantidade 4. Então ele criou aqui os 4 níveis, né? Criou os 4 níveis. Posso colocar ele para ser do tipo aleatório. Ok. Variando de 0 a 100. Com o scan de 1000. Se quiser mudar o scan, botar um scan de 500 para ele ficar gerando valores mais rapidamente. Então, está configurado os nossos 4 níveis. A tela principal deve ter uma imagem da mineração. Insira a figura como recurso. Então vamos lá. Lá na pasta treinamento E3 tem figuras mineração, tá? Vocês vão conseguir baixar isso dentro do Classroom.
Então a gente vai inserir essas figuras aqui como recurso. Está disponível lá para fazer download. Se você não está no Classroom, você vai no site da Ellipse, lá no KB, e consegue baixar essas figuras da mineração. Então, recursos, inserir recursos em mineração, figuras, mineração, selecionei os três, abri e ele inseriu as três imagens aqui. Então vamos lá. Altera a propriedade Fill Style para 12. Então na tela inicial, a propriedade Fill Style dele para 12. E o nome da figura, informe o nome da figura na propriedade Picture File da tela. Bom, deve ser a figura mineração, né? Picture File, mineração. Bom, vamos usar o Picture Position, né? Botar ele em Stretch para ele ocupar a tela toda, né? Mexer no zoom. Então, ele está ocupando a tela inteira. Sobre cada tanque, visualizar o nível de uma barra. Insira um retângulo na tela sobre o tanque. Então, em cada tanque desse aqui, né, a gente vai inserir um retângulo. Abra a janela de propriedades do retângulo e selecione a aba Associação. Crie uma associação entre a propriedade vertical Percent Fill e o tag nível correspondente. Então vamos lá, botão direito, Propriedades, Associações, a propriedade vertical Percent Fill. A gente vai associar o nosso tag nível 1, valor, colar. Bom, aqui já é outra coisa. Então vamos fazer isso para os 4, né? Só que essa propriedade Foreground Color tá como azul, não fica legal, né? Acho que o ideal seria a gente usar um laranja. Então vamos clicar aqui, ó, no Foreground Color, que é a cor da frente, né? Outra. Aí eu venho aqui com pingador aqui, né? E seleciono o laranja. Pronto, vai ficar melhor. E aí, segurar o Ctrl, vou arrastar para poder criar os demais retângulos de nível, né? Esse aqui vai ser o fundo não, a frente amarelo. Aqui é esse lilás. E aqui o mesmo lilás. Joia. Sim, eu alterei a cor, mas não alterei a associação, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Exibir o valor do nível na tela formatada com a sua unidade de engenharia igual a %. Em uma casa decimal e obedecendo a tabela de cores. Como são diversos displays iguais, a melhor opção é criar um Xcontrol. A gente poderia ter criado um Xcontrol também pelo nível, né? Já que eram 4. Mas vamos criar aqui um Xcontrol para inserir o display, né? Crie um arquivo da biblioteca e insira no domínio. Insira um Xcontrol e mude o nome para display nível. Então vamos lá. Vamos inserir um Xcontrol, biblioteca de objeto, Xcontrol, inserir nova biblioteca, chamar aqui de biblioteca mineração, e aí esse Xcontrol vai ser display nível, né? Display nível. Display nível. Ok, criado. Display nível. Crie uma propriedade com o nome nível do tipo double. Então, eu vou criar uma propriedade com o nome de nível do tipo double. Standard tipo double. Nível, texto de ajuda, né? Nível a ser exibido no display. Então vamos botar um texto de ajuda aqui.
nível a ser exibido no display, valor inicial 0, desenhe um display. Então vamos lá, design, vamos desenhar um display, que é esse objeto aqui, né? Desenhado um display, formato de display com a expressão 0.0%. Então vamos lá, formatação, propriedades, formatação, outro 0.0, entre aspas duplas, o símbolo de %. Como eu não estou formatando para porcentagem, eu não vou precisar fazer uma associação do tipo analógica. Vou poder fazer uma associação direta, porque ele não está pegando o valor e multiplicando por 100. Né? Ele está pegando o valor direto, que é 0.0, valor com uma casa decimal, porque o % está entre aspas. Né? Então ele está entendendo que aquilo ali é só é um sufixo, na verdade, né? É um sufixo do valor, do número que ele está recebendo, e não o símbolo, né? Não formatado como porcentagem. Então, vamos associar aqui a display nível ponto nível. Então, o valor desse display vai vir de display nível ponto nível. Cadê nível? Aqui. Colar. Só que ele não está exibindo, né? Então, para a gente poder exibir e formatar, eu vou vir aqui em valor, vou configurar ele para que possa ter casa decimal, né? Então, formato double. Vou diminuir um pouquinho a fonte para não ficar muito grande na hora de exibir, centralizar. Ok, agora se a gente botar um valor aqui, vou botar um valor 95, ó, 95 aparece. Tá ok, então o tamanho aqui do display está conseguindo exibir tudo. Então vamos lá. Cria uma associação por tabela na propriedade foreground color, informando os limites e as cores desejadas. Na propriedade fonte, selecione a propriedade nível criada anteriormente. Então vamos lá. Na propriedade foreground color vão ter 1, 2, 3, 4, 5 propriedades, associações, foreground color, associação por tabela, e aí a gente tem 5 intervalos de valores, de 0 a 10, 10 a 30, então de 0 a 10, de 10 a 30, de 30 deve ser a 70, 70 a 90, 90 a 100, imagino que seja isso. Verde, azul, branco, amarelo e vermelho. Verde, branco, não, verde, azul, branco, azul, branco, amarelo e vermelho. Verde, azul, branco, amarelo e vermelho. Verde, azul, branco, amarelo e vermelho. Ok. Associado ao nosso display nível ponto nível. Cadê nível? Nível aqui. Ok. Então está associado o valor do display e a foreground color estão associados à mesma propriedade. Salve a biblioteca e registro. Então vamos lá. Vou fechar aqui. Salvei, registrei. Insira na tela um xconto do tipo display nível. Crie uma associação simples entre a propriedade nível e o tag desejado. Então vamos lá. Lá na tela inicial, eu vou inserir aqui, ó, inserir display nível. Ficou muito pequenininho esse display nível aqui, né? Praticamente não vai aparecer, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou aumentar esse cara. Tá? Vou aumentar o tamanho da fonte, aumentar um pouquinho a largura também, para ele exibir um pouquinho melhor. Eu achei a fonte muito pequena. Salvei, registrei. Agora eu vou vir aqui, ó, na tela inicial, abrir lá novamente, botão direito do mouse, tamanho original. Ele redimensionou o nosso display nível, né? Então vamos lá, botão direito, propriedades. A propriedade nível que foi criada
vamos associar ela ao nível 1, que aqui vai aparecer os dados de nível 1. Vou segurar o Ctrl e vou arrastar. Vamos arrastar. Vamos arrastar. Aqui vai ser o nível 2. Aqui será o nível 3. E aqui será o nível 4. 4. Foi. Sinalizar na tela os alarmes de todos os níveis, conforme a tabela. Se não existir um domínio, insira um objeto servidor de alarmes. Então vamos lá. Dentro de alarmes, inserir um servidor de alarme. Então ele criou um servidor de alarmes 1. Insira um objeto configuração de alarme. Então vamos lá, um servidor e um configuração de alarme. Então, inserir um configuração de alarmes. Na configuração de alarmes, insira uma área de alarme. Na área de alarme, insira um alarme do tipo analógico. Então, eu vou criar um alarme, uma área chamada nível, e vou inserir um alarme analógico chamado nível 1. Então, vamos lá. No configurador de alarme, né? Nesse cara aqui, ó, configurador de alarmes, eu vou inserir uma nova área. O nome dessa área vai ser nível, e dentro dele eu vou inserir um alarme analógico, que será o nível 1, tá? Associado à nossa mesma fonte, né? Que é nível 1 valor. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar a configuração desse alarme. Vamos lá. Abra a janela de propriedades da fonte de alarme e selecione a aba analógico. Informe os limites da mensagem de alarmes conforme a tabela. Então a gente vai usar os 4 níveis, baixo, 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 alto e alto, alto, 10, 30, 70, 90, 10, 30, 70, 90, habilitar os 4 níveis. E a mensagem é nível 1 muito baixo, baixo e assim por diante. Então, nível 1 muito baixo, nível 1 baixo, nível 1 alto, nível 1 muito alto. Nível 1 normalizado, né? Quando ele voltar, sair da condição de alarme. Nível 1 normalizado. Na coluna fonte, selecione o tag que deseja monitorar o alarme. Já havia feito isso, né? Insira quantos alarmes forem necessários e configure-os seguindo os passos anteriores. Então vamos lá, vamos criar, está mostrando os 4 alarmes, vamos criar os 4 alarmes, tá? Então vou fechar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, V e V. Ctrl C, Ctrl V, tá? Aqui vai ser o nível 2. Aqui será o nível 3 e aqui será o nível 4. Eu tenho que reconfigurar o texto, né? Então aqui será o nível 2. Nível 2, nível 2. Aqui será o nível 3. Nível 3 e nível 4. Nível 4, nível 4. Na tela principal deve ser possível identificar o usuário logado. Crie um display na tela. Então vamos lá criar um display lá na cadê a tela inicial aqui? Vamos criar um display na tela.
Cria uma associação simples entre a propriedade valor do display e a propriedade user do viewer. Então, botão direito do mouse, propriedades, associações. O valor do display vai receber a propriedade user do viewer. Contém o nome do usuário que está utilizando o E3 View. Essa propriedade é somente leitura. Então vamos lá. Então ele vai receber o nome do usuário que está logado. Vou botar aqui um usuário César. Então César está centralizado. O texto está aqui, né? Centralizado. Para a gente ver como é que iria ficar. Insira um botão ao lado do display, um botão de login, tá? Eu botei esse nome César aqui, tá? Só para ver como é que iria se comportar. Por exemplo, tá grande, se for o nome do usuário, eu poderia até fazer um pouco menor, tá? Mas a ideia é justamente a gente fazer o ajuste, por isso que eu inseri um nome. Mas vamos lá, eu mandou inserir um botão. O botão vai ter o caption login, né? Login? Login? Cadê? Login. No botão, cria o script a seguir, application.login. Então, deu um duplo clique, script, application. Cadê o método login? Login. Mode, um booleano que determina se a mensagem de confirmação ou falha da operação deve ser mostrada. Se este parâmetro é emitido, a mensagem de confirmação ou falha de operação não é mostrada. Quando uma tela estiver para ser aberta através do método OpenScreen, este método verifica se existe alguma configuração de segurança. Caso exista, a tela só pode ser aberta se o usuário logado tem permissão. Bom, então ele está mandando colocar true para dar uma mensagem, a mensagem de confirmação, né? Então, opa, não mandei colar. Application.login. Cadê o login? É um método. Método login. Procurando no lugar errado. Colar. Ele manda usar passar como true como parâmetro, né? Ok, para poder apresentar o retorno. Selecione o menu Arquivo Usuários e que pelo menos um usuário. O usuário pertencente ao grupo Manutenção não pode reconhecer alarmes. Então vamos lá, vamos criar os usuários, Arquivo Usuários. Vou criar um grupo de usuários chamado Manutenção, um grupo do E3, Manutenção. Se eu colocar o N, ajuda, manutenção. Vamos criar dois usuários, César, senha César, confirme a senha César de novo, nome completo César, tudo César. Ok, vou criar um novo usuário, Feijo sem acento, Feijó sem acento, né? Feijó sem acento, Feijó sem acento agudo no O, nome completo Feijó. Pronto, Feijó, eu vou colocar ele pertencente, eu tenho um usuário chamado César, um outro usuário chamado Feijo, né? Então, o usuário Feijó vai pertencer ao grupo Manutenção, né? E o usuário César não. Crie o grupo Manutenção, já criei. Insira um usuário no grupo Manutenção. Na aba Permissões, bloqueie o reconhecimento de alarmes para o grupo Manutenção. Então eu vou bloquear por grupo. Então vamos lá. Vamos lá? Não vamos. A janela está aberta. Então na aba Permissões, eu vou aqui em Grupos, o grupo Manutenções. Ele, na aba Reconhecer alarme, eu vou negar. Pronto, neguei. Ok? Então quem fizer parte do grupo Manutenção está negado o reconhecimento de alarmes. Em uma segunda tela, deve ser possível visualizar os 4 níveis de um gráfico, onde é possível escolher através dos botões qual informação exibir simultaneamente. Crie uma nova tela. Então, vamos lá criar uma nova tela. Inserir tela em mineração. Chama tela o que mesmo? Nome?
uma segunda tela, tela gráfica. Não tem nome nenhum. Vou colocar uma resolução dela um pouquinho menor. Vou botar aqui, ó, 800 por 600. Tá? Para ela se tornar uma tela janelada, né? Não ocupar a resolução inteira do monitor. Insira um objeto E3 Chart nessa tela. Então, o objeto E3 Chart está aqui. Eu vou inserir um objeto E3 Chart na tela. Ok, inserido. Na página de propriedades do E3 Chart, selecione a aba Penas. Insira uma pena, selecione um nome e uma cor. Então, vamos lá. Botão direito do mouse, propriedades, penas, adicionar. Ele não fala que tipo de pena é. Aqui será a pena nível 1. Como eu comentei com vocês, né, eu não gosto de usar espessura 0, que eu acho muito fininha, fica difícil de enxergar. Então normalmente eu aumento um pouquinho a espessura da pena. E esse cara aqui vai vir do servidor dados nível 1, valor, colar. Para as 4, né? Selecione o nome e uma cor na aba dados. O link do eixo vertical. Ah tá, eu já fiz isso aqui, né? Link do eixo vertical. Repita os passos anteriores para incluir as demais penas. Então era uma pena, realmente era uma pena no tempo real. Agora vai ser a nível 2. Amarelo não dá um bom contraste com o fundo branco, né? Aumentar a espessura também. E aqui vai ser nível 2. Ok, a próxima pena do tipo tempo real. Aumentar a espessura um pouquinho mais. O verde não dá um bom contraste não, mas vai ficar verde mesmo. Nível 3, valor colar. E aqui será a pena nível 4. Faltou acento agudo no I. Esse cinza eu acho que não vai dar um bom contraste não. Vou pegar aqui um preto mesmo, né? Não, preto. Pode ser preto. Pode ser preto, que aqui é cinza ou pontilhado, né? A grade é cinza, então pode ser preto. Espessura 2 pixels. E aqui será o nível 4. Nível 1, 2, 3, 4. Aqui eu acho que ele botou pena automática. Pelo ícone. Ah não, é essa pena mesmo. Tempo real. Nível 1, 2, 3, 4. Visível. Ok. Na tela principal, crie um botão para abrir a tela gráfico. Então vamos lá. Na tela principal, vamos criar um botão aqui, né? Vou até duplicar esse botão aqui. Chamar de gráfico. E aí no script dele, ao invés de fazer login, né? Eu vou excluir esse script aqui e vou abrir uma tela modal. O nome da minha tela modal será tela gráfico. Joia. Zoom preencher. Então vai abrir a tela gráfico. Armazenar os dados de nível a cada 2 segundos em um banco de dados. Então vamos lá. Se não existir, insira um banco de dados e configure-o. Insira um objeto histórico no projeto. Então vamos lá. Primeiro inserir um banco de dados, né? Uma conexão com um banco de dados. Então eu vou inserir um banco de dados no objeto mineração. Como eu fiz da outra vez, eu não vou usar SQL Server, tá? Eu vou usar o Access. Eu vou chamar esse banco de dados mineração.mdb, tá? Então ele vai criar um banco de dados do tipo Access, né? Vai ser Access, não Oracle, nem SQL Server, chamado dados mineração.mdb. Testar a conexão, ok. O arquivo já deve existir, né? Se a gente vier aqui, ó, dados mineração.mdb, ele está vazio ainda, mas já existe. Ok, banco de dados criado. Então, uma vez criado o banco de dados, agora a gente vai criar o objeto histórico. Insira um objeto histórico no
projeto. Então, inserir histórico em mineração, inserido, crie campos para cada informação que deseja armazenar e associe-os aos tags desejados na coluna fonte. Então vamos criar os 4 níveis, né? Então vamos lá, Fields, cliquei em Fields, adicionar um campo histórico, servidor, dados, nível 1, valor, colar, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Criado. Agora eu preciso renomear, né? Porque esse nome de campo aqui não é muito didático. Pronto, nível 1, 2, 3 e 4, todos eles do tipo inteiro, sem casa decimal. Abra a janela de propriedades do histórico e configure o nome do banco de dados, o nome da tabela, a tabela nível e o tempo de gravação de 2 segundos ou 2000 mili. Então vamos lá, botão direito do mouse, propriedades, conexão com o banco de dados, vai ser o banco que nós criamos, né, lá do Access. O nome da tabela eu esqueci, tabela nível e o intervalo de gravação de 2 em 2 segundos. Banco dados 1, tabela nível de 2 em 2 segundos. Visualizar os dados armazenados no banco de dados em forma de tabela. Na mesma tela do gráfico, insira um objeto E3 Browser. Tem um detalhe, tá? Como eu não rodei a aplicação ainda, ele não começou a historiar. Então eu tenho o objeto histórico, mas esse objeto histórico ainda não está registrando. Então eu vou rodar a aplicação para ele começar a registrar dados de 2 em 2 segundos. Para quando eu criar, pronto, agora ele já está registrando, tá? Para quando eu for criar meu relatório, pelo menos ter alguma informação lá que eu possa visualizar, né? Então vamos inserir na tela um objeto E3 Browser. Então lá na tela inicial, ou tela inicial não, desculpa, tela gráfico, E3 Browser. Vamos inserir aqui, ó, um E3 Browser. Selecione a aba consulta e clique em configurar. Então abra a janela de propriedades, selecione a aba consulta e clique em configurar. Botão direito do mouse, propriedades, aba consulta, consulta 1, configurar. Vamos selecionar o nosso banco de dados e vou dar o OK. Só existe a tabela nível porque foi a tabela que nós acabamos de criar, né? Configura a consulta para buscar no banco de dados a tabela criada. Então vamos lá. Configurar, chamar E3 timestamp, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, tá? Então ele está chamando E3 timestamp, nível 1, 2, 3 e 4. Se eu vier aqui em visualizar, pronto, foi por isso que eu deixei a aplicação rodando, para que ele tenha informações para que a gente possa visualizar, tá? Eu vou inverter aqui, ao invés de ser ascendente, eu vou colocar descendente, que aí ele vai, o mais novo vai aparecer em cima, né? Pronto, o mais novo aqui ele vai aparecer em cima. Ok, os campos foram criados. Se quiser aumentar a largura aqui do E3 timestamp, porque eu acho que senão não vai exibir todo data hora, né? Aumentei um pouquinho a largura. Um relatório com os dados de nível armazenados no banco de dados deve ser exportado para o formato PDF. Insira um relatório no projeto com o nome relatório nível. Então vamos lá, deixa eu fechar isso aqui. Eu vou aqui, ó, inserir no visualizador, na visualização aqui, ó, relatórios, inserir relatório em mineração. O nome vai se chamar relatório nível. Configure a consulta do relatório para buscar os dados para buscar no banco de dados a tabela desejada. É semelhante ao que nós fizemos lá no E3 Browser, né? Então vamos lá, configurar aqui o objeto consulta dele, banco dados 1, tabela nível, E3 timestamp, nível 1, nível 2 e nível 3 e nível 4.
Joia. Vou botar aqui descendente também. Descendente, visualizar, rodar, joia. Os dados já estão aqui. Vou dar o OK. Objeto consulta configurado. Escolha os campos nível e E3 timestamp. Insira na seção Detail um objeto setPoint para cada coluna escolhida na consulta e preencha a propriedade DataField com o nome da coluna. Então será o E3 timestamp e os 4 objetos de nível. Então, campo de dados é esse cara aqui, né? Esse Azinho aqui. Então, eu vou abrir uma janela com E3 time, uma janela aqui no campo Detail e no DataField E3 timestamp. Observação importante, tem que ser exatamente, escrever aqui, ó, exatamente como você configurou na consulta, como está aqui, ó, E3 timestamp, nível 1 sem acento, tudo junto, sem espaço, nível 2, nível 3. Se você botou o nome lá no histórico um pouquinho diferente do que está aqui, você tem que colocar exatamente como você colocou, senão não vai funcionar, tá? Então aqui será o E3 timestamp, eu vou inserir um outro com nível 1. Então, nível 1 sem espaço, sem acento. Nível 2. Nível 3. E nível 4. Opa, sem nível 4. Isso aí. Bom, maiúsculo e minúsculo não tem problema, tá? Ele não é case sensitive. Então vamos diminuir aqui. Seção Detail. Se eu quiser eu posso configurar também com Can Shrink, né? Dá um duplo clique. Não aceita duplo clique. Mudei para True, significa que ele vai reduzir, né? Mesmo que eu deixe o tamanho maior, ele vai reduzir. Vamos ver aqui como é que ficou. Insira um objeto label para escrever o título das colunas. Propriedade Caption. Então vamos lá. Inserir um objeto texto aqui, né? E eu vou configurar o label desse cara. Propriedade Caption. O label dele vai ser data. Data hora. Diminuída um pouquinho a altura, né? Ficou alto demais. Data hora. Ctrl+C, Ctrl+V. Nível. Aqui eu posso botar espaço, acento, não tem problema, né? Porque é só um label. Nível 2. Como não é o nome do campo, né? O nome do campo eu coloquei aqui embaixo. Nível 3 e nível 4. Ok, como isso aqui é um título, né? Acho que é legal botar ele em negrito. Se for o caso, aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, né? Para que a gente possa diferenciar ele, né? Entender que isso aqui é um título. Botar uma linha também de separação, se quiser colocar uma linha aqui, né? Para melhor visualização. E aí eu posso reduzir. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, data hora, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Tá rodando. Ok. Lembrando que eu habilitei aqui, ó, o Can Shrink, tá? Por isso que ele tá grande aqui, mas quando a gente visualiza, ele reduz o tamanho, né? A seção de Detail não fica grande. Insira na tela um botão com o script a seguir. Então lá na tela vou inserir um botão. Vamos lá inserir um botão na tela. Na tela gráfico, né? Vou botar aqui na tela gráfico. Botar o caption imprimir, né? Eita. Imprimir. E como será o script dele? Set report igual. Então eu estou criando um objeto chamado report igual application.loadReport. Então eu vou usar o método loadReport, que é do viewer, que é de application, chamando o relatório nível.
E aí eu pego este objeto aqui, uso o método exportar para o formato PDF com o nome de relatório nível.pdf. Então vamos lá. Então vou executar um script. Aí eu vou ter aqui, ó, no viewer eu tenho um método chamado load report. Eu tenho que passar como parâmetro o nome do relatório. O nome do relatório é relatório nível. Então, entre aspas, relatório nível. Pronto, ele tem que ser esse nome exatamente como eu coloquei aqui. Se eu coloquei espaço, se eu coloquei acento, do jeito que eu coloquei aqui, eu preciso escrever exatamente da mesma forma aqui, tá? Bom, na verdade eu esqueci de fazer, foi a parte inicial, né? Criar o objeto. Set relatório igual, então estou criando o objeto relatório igual application.load report. Então agora eu vou usar um método chamado exportar, né? Bom, eu tenho aqui, ó, carregar relatório, eu tenho um método exportar. Se eu vier aqui, ó, exportar, ele já faz isso para mim, né? Ele criou, chamou de report e não relatório. Então eu posso colar aqui, eu vou apagar essa linha de cima, né? Já que eu já escrevi, ou se eu quiser apagar a linha de cima também pode. Escrever em inglês, né? Report ao invés de relatório, não faz diferença, tá? O formato que ele manda exportar é PDF e o nome será relatório nível.pdf. Aliás, não, eu que escrevi errado, né? Na verdade, ele está pedindo report mesmo em inglês. Eu que tinha escrito em português. Bom, então, de qualquer forma, está certo agora, é o report mesmo, né? Então, o formato de exportação será PDF e o nome do arquivo que ele vai gerar será relatório o quê? Relatório nível.pdf. Então ele vai criar um arquivo na mesma pasta onde tiver o domínio chamado relatório nível.pdf. Vamos ver aqui se tem erro. Mandei compilar, não tem erro, tá ok. Bom, acabou. Vamos ver se funcionou. Vamos rodar a aplicação. Aqui o nível, ó, tá amarelo, vermelho porque passou de 90, entre 70 e 90 tá amarelo, aqui tá branco. Se ele cair o nível ele vai baixar. Ih, não mostrei o... Ih, rapaz, eu pulei coisa, viu? Não tô mostrando os alarmes ativos aqui embaixo, né? Rapaz, eu pulei, foi? Acho que eu pulei parte do relatório, né? Pulei. Até iniciar um display. Não tô vendo não. Mas de qualquer forma, né? Pelo exercício aqui era para ter um visualizador aqui, ó. E não tá mostrando. Então vamos lá inserir, né? Lá na tela inicial para mostrar os alarmes que estão ativos no sistema, né? Eu diminuí o zoom. Pronto. Agora aqui a gente vai botar um objeto é 3 alarmes. Vamos lá. Cadê você? Aqui, ó. Objeto é 3 alarmes. Objeto é 3 alarmes. Vou inserir ele aqui, né? Botão direito do mouse, propriedades, servidor de alarme. Foi o servidor de alarme que nós criamos. Então, teoricamente, agora a gente já vai poder visualizar os alarmes que estão ativos. Opa, agora já estamos visualizando, né? Nível 1, 2, 3 e 4. Quando foi normalizado, joia. Vou fazer o login, vou logar como César, logado com sucesso. César pode reconhecer, né? Reconhecer globalmente todos os alarmes, lindo, reconheceu. Eu vou logar como Feijo, sem acento, né? Feijó. Logado com sucesso, eu vou tentar reconhecer e ele não deve deixar, não reconheceu, tá vendo? Continuou não reconhecido, tá? Então o usuário Feijo não reconhece o alarme. Vamos abrir a tela gráfica agora. Ficou pequenininho. Isso aqui não tem 800 por 600 não, ficou muito pequeno.
Então, já está visualizando aqui, né, o E3 Browser. Sabe o que faltou? Ó? Faltou a gente melhorar aqui, já que está variando de 0 a 100, eu posso melhorar a escala vertical, né, para variar de 0 a 100. E faltou colocar aqui o checkbox para a gente habilitar e desabilitar as penas, né? Então vamos lá, vamos fechar aqui, ó, lá na tela gráfico. Vamos configurar o eixo vertical, configurar. A escala dele vai ser de menos 100 a mais 100, ele vai ser de 0 a 100. Então a gente já vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. E vamos colocar o checkbox, cadê você? Aqui, ó, para a gente exibir e ocultar a pena. Então aqui vai aparecer a pena nível 1, né? Vou botar o valor dele verdadeiro, para que ele, como ele já começa verdadeiro, né? O gráfico já está verdadeiro, a pena já está sendo exibida. Eu vou habilitar isso aqui como verdadeiro para que ele possa já exibir o nível 1 como checado, né? Aí vamos colocar um script no checkbox, né? Então no change do checkbox, quando ele mudar o valor, quando o checkbox mudar o seu valor, eu vou mudar a propriedade visible lá daquela pena. Então do E3 Chart 1, da pena, nesse caso aqui é a pena nível 1. E3 Browser não, é gráfico. Cadê? E3 Chart 1, penas, nível 1, visible. Então, o visible da pena vai ser o que? Vai ser o valor do próprio checkbox, né? Vai ser o valor dele mesmo. Então, quando ele alterar o seu valor, ele vai pegar o valor do checkbox, que pode ser verdadeiro ou falso, e vai atribuir ao visible da pena, tá? Então, esse para pena 1, a primeira pena, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Então, caption, nível 2, nível 3 e nível 4. E aqui no script, ao invés de nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Então, eu já estou pegando cada um a sua respectiva pena, tá? Tela inicial. Eu vou especificar um tamanho aqui, ó, 800 por 600. Vamos ver como é que ficou. Gráfico 800 por 600 para aumentar, né? Tava muito pequenininho. Ok. Ele já está apresentando. Vou habilitar aqui, ó, nível 1 ocultou, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 1. Lindo. Funcionando, tá? Falta agora o que? Exportar o relatório, né? Vamos aqui, ó, imprimir. Gerou. Vamos mostrar que ele gerou o arquivo lá. Relatório nível, tá vendo? Relatório nível.pdf. Se a gente abrir ele aqui, ó, vamos abrir, ele criou, tá vendo? O relatório.pdf. O relatório foi exportado para o formato PDF, tá? Então tá aqui o nosso relatório funcionando. Fechar todas as guias. Ok? Pronto. Exercício funcional, tá? Tudo que foi pedido no exercício, a gente tem aqui, ó. O display foi criado com biblioteca xcontrol, que está mudando o fundo, né? A depender do valor. Então ele muda o foreground color. Aqui ele está apresentando nesses retângulos aqui o nível. Então aqui está em 15%, ele está mais ou menos 20%, 37%. Aqui ele está representando, né? Aqui está praticamente cheio. O usuário ele está logando, a gente viu que já estava reconhecendo. Abrir a tela gráfica, ele está mostrando as penas e está mostrando o E3 Browser, né? Para a gente ver os valores do nível. E quando a gente clica em imprimir, ele exporta, né? Nesse caso aqui ele vai sobrescrever
O relatório que está lá na pasta treinamento é 3. Relatório nível, ele sobrescreveu o arquivo, tá? É isso aí. Obrigado, gente.